Então, primeiro ano, este é o nosso segundo vídeo sobre propriedades periódicas. Se você abriu esse vídeo aqui, mas não assistiu ao primeiro vídeo, feche esse vídeo, vá assistir ao primeiro e depois volte aqui, ok? Dando continuidade, a nossa próxima propriedade será a eletronegatividade. Essa é uma propriedade que se fala muito e é muito importante. E apesar disso, ela é bem simples, então vejamos a definição. É a tendência que os átomos têm de receber, de atrair elétrons. Bom, os elementos que têm maior tendência de ganhar elétrons são os ametais, e os ametais estão localizados na parte superior direita da tabela periódica. Portanto, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Perceba aqui que os gases nobres não possuem valores de eletronegatividade, porque eles já são estáveis e, portanto, não têm tendência de ganhar elétrons. A próxima propriedade é a eletropositividade, também chamada de caráter metálico, e ela é justamente o contrário da eletronegatividade. Veja a definição. É a tendência que os átomos têm de perder elétrons. Bom, os elementos que têm tendência de perder elétrons são os metais, e os metais estão localizados na parte inferior esquerda da tabela periódica. Existem bem mais metais do que ametais. Então, a eletropositividade cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Os elementos mais eletropositivos ficam situados aqui. Bom, nós vamos ver agora outras propriedades periódicas que costumam aparecer menos, mas nós vamos ter aqui como forma de consulta, ok? Primeiro, a reatividade. Os elementos mais reativos são os mais eletronegativos, ou seja, os que estão situados nesse ponto da tabela, e os mais eletropositivos, ou seja, os que estão situados nesse ponto da tabela. A densidade varia das extremidades para o centro e de cima para baixo. O elemento de maior densidade é o ósmio e ele fica localizado aqui nesse ponto. O ponto de fusão e o ponto de ebulição varia de maneiras diferentes dependendo da família do elemento, então essa imagem aqui pode servir como forma de consulta em alguma questão que venha a perguntar sobre as temperaturas de fusão e de ebulição, certo? Agora nós vamos então fazer alguns exercícios de sala, começando pelos que estão na página de número 345. Então a questão 1 diz: organize os átomos dos elementos a seguir em ordem crescente do raio atômico. Bom, nós poderíamos fazer isso avaliando as suas distribuições eletrônicas, mas há uma maneira bem mais fácil, que é basicamente consultar a posição deles na tabela periódica, certo? O raio atômico, nós vimos que cresce para baixo e para a esquerda. Então, basta situar esses elementos na tabela periódica e, então, avaliar a ordem crescente dos seus raios. Aqui estão esses elementos. Então, observe. O sódio e o magnésio estão mais abaixo que o oxigênio e o flúor. Logo, o sódio e o magnésio terão raio maiores do que o oxigênio e o flúor, certo? Começando aqui pelo flúor e pelo oxigênio, o raio cresce para a esquerda, portanto, o oxigênio tem maior raio que o flúor. E avaliando o magnésio e o sódio, o raio cresce para a esquerda, portanto, o sódio possui o maior raio. Logo, a ordem crescente dos raios é: o flúor é o menor, pois ele está mais acima e à direita. E o sódio é o maior, pois ele está mais abaixo e à esquerda. Essa é a ordem crescente dos raios atômicos desses elementos, certo? Então, para isso, basta que você lembre como varia o raio atômico. A próxima questão, ainda da página 346, é a questão 4. Observe. Energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. A primeira energia de ionização de um átomo X pode ser equacionada genericamente por: o átomo, ao receber a energia de ionização, perde o elétron transformando-se em um cátion, deixando esse elétron livre. Organize os elementos sódio, magnésio, oxigênio e flúor, os mesmos da questão anterior, em ordem crescente da primeira energia de ionização. Para isso, nós vamos precisar consultar como varia a energia de ionização e posicionar esses elementos na tabela. Bom, gente, a energia de ionização ela varia de maneira contrária ao raio. O raio cresce para baixo e para a esquerda, enquanto a energia de ionização cresce para a direita e para cima. Portanto, a ordem será a contrária da questão anterior. Logo, o flúor é o que possui maior energia de ionização, já que ele está mais acima e à direita, enquanto o sódio possuirá menor energia de ionização, pois ele está mais abaixo e à esquerda, certo? Essa é a resposta. Bom, agora a questão 5, ainda dos exercícios de sala. Considere a representação a seguir. Olha só, nós temos um átomo e ele possui este elétron, certo? Este átomo está recebendo energia, é a chamada E1. E olha o que acontece, ele passa a ter uma carga positiva, ou seja, ele perdeu este elétron aqui. Então, essa energia aqui foi a energia utilizada para remover um elétron, logo foi a energia de ionização.
Bom, esse átomo aqui ó, recebe novamente um outro valor de energia que vai incidir sobre um outro elétron. Este átomo perde, então, mais um elétron, passando a ter duas cargas positivas, certo? E, novamente, mais um elétron vai ser retirado assim que ele receber mais um valor de energia. Essa daqui é a primeira energia de ionização. Essa é a segunda, essa é a terceira. Nós estudamos como variam sucessivas energias de ionização e vimos que quanto mais você vai retirando os elétrons, mais difícil esse processo vai ficando e mais energia é necessária. Portanto, a terceira energia de ionização é maior que a segunda, que é maior que a primeira. Bom, aqui nós temos como exemplo o alumínio, mas não necessariamente esse átomo aqui é o alumínio. Poderia ser um outro átomo qualquer e funcionaria da mesma maneira. Logo, a terceira energia de ionização é maior que a segunda, que é maior que a primeira. Portanto, a resposta é a letra E. Bom, nosso último exercício, ele é do caderno de exercícios, está lá na página número 41. Ele é a questão número 44. Considere o desenho a seguir referente à tabela periódica. Então, nós temos aqui a setinha 1, que aponta para a direita, e a setinha 2, que aponta para baixo. Você lembra de ter visto alguma propriedade que varie dessa maneira? Para a direita e para baixo? Não há nenhuma propriedade que varie assim. Então, 1 se refere a uma determinada propriedade e 2 se refere a outra propriedade. E a questão diz: as setas 1 e 2 referem-se, respectivamente, ao aumento de valores das propriedades periódicas. E para isso nós vamos ter que lembrar de todas as propriedades que nós estudamos, ok? Então vejamos, letra A. Será que a setinha 1 pode ser a eletronegatividade? Olha lá, a eletronegatividade de fato varia para a direita, certo? Bom, e aí, será que a setinha 2 pode ser o raio atômico? Veja só, o raio atômico de fato cresce para baixo. Então, essa alternativa faz sentido. Para a direita, a eletronegatividade, para baixo, o raio, a resposta é de fato a letra A, ok? Sugiro que você pause esse vídeo, leia as outras alternativas, observando aqui como é que variam as propriedades periódicas e encontre o erro em cada uma delas. Mas a resposta é de fato a letra A, certo? Então, pessoal, assim nós terminamos o estudo das propriedades periódicas. Não deixe de fazer os exercícios que estão listados nas orientações dessa semana, ok? Bons estudos a todos, até mais!